Notas autobiográficas. Se você for bom, quando crescer, eu o enviarei para o santo profeta. Estas palavras voltam e revivem muitas vezes com a recordação de minha mãe. Este santo profeta era o Padre Pio, a quem minha mãe ensinou a mim, seu 10º filho, a conhecer para que eu soubesse reconhecer e amar no profeta o enviado de Deus. Se falava das maravilhosas histórias sobre os milagres e a bondade do Padre Pio nestas amadas palavras. Estas conversas provocaram em mim o desejo de conhecer de perto este profeta, que a minha mãe prometia me dar como guia para o conhecimento de Deus. Meu desejo de conhecer o Padre Pio aumentava ao mesmo tempo que o desejo de eu crescer rapidamente. Nasci em 9 de abril de 1926, em San Felice sul Panaro, onde meus pais tinham um moinho junto com outros sócios. Meu pai, incansável no trabalho, vivia em um ambiente pouco propício para o cultivo e o conhecimento dos problemas do espírito. Era a fé e o amor de minha mãe que continuamente alimentavam a vida do Espírito de Deus. Quanto ao meu querido pai, todos se lembram de suas provas excepcionais de amor para com o próximo, bem como de sua extrema humildade. Por causa da boa fé de sua natureza, os dons de Deus levaram meu pai a ter uma excessiva confiança nos homens. Essa confiança se manifestou em sua generosidade, que beneficiou pessoas de má fé. No grande coração de papai, o mandamento de Deus, ame seu próximo como a ti mesmo, tornou-se um amor ao próximo maior do que a si mesmo. É por esta razão que, nos anos que precederam e imediatamente seguiram o meu nascimento, meus pais encontraram-se em dificuldades muito sérias. Quase tiveram que voltar para zero, quando trabalharam muito e tinham 9 crianças para manter. A divina providência, que sempre foi amada e invocada pela fé inabalável de minha mãe, não tardou a estender as mãos a nos aconselhar. O conselho do Espírito Santo veio na forma de uma carta do Padre Pio, que chegou em nossa casa em San Felice, onde ele era esperado e invocado por uma mãe e um pai de 9 filhos humilhados, porque as pessoas eram indiferentes à perda do fruto do seu trabalho. O Espírito Santo aconselhou minha mãe a respeitar as palavras dadas pelo profeta, o humilde irmão de Pietreutina, que era pouco conhecido e em quem a maioria dos homens reconheciam ainda menos o enviado de Deus. O Padre Pio nos disse para não ouvirmos os maus conselheiros que estavam tentando influenciar meu pai para levá-lo ao mau caminho. O bom caminho que a divina providência apontou foi que a família se deslocasse para Pavinani. O Padre Pio assegurou que o trabalho não faltaria nessa pequena cidade e que meu pai seria sido recompensado de todos os sacrifícios e de toda a amargura que sentiu por seu trabalho não recompensado. Fui para Pavinani aos 2 anos de idade, e durante os 5 anos que ficamos lá, foi quando ouvi as primeiras histórias sobre a vida maravilhosa do Padre Pio. Eu olhava com admiração sem paralelo a imagem desse homem cujo mistério era tão fascinante. Eu aprendi a amá-lo e a vê-lo como um membro vivo da minha família, como um guia para a minha vida, amado e invisível. Em 1933, um segundo conselho do Padre Pio chegou à minha mãe. Parte da família, meus pais e eu, inclusive,
deveria se mudar para San Matteo della Decima, uma aldeia de San Giovanni in Persiceto. Enquanto eu já estava em Détima há 7 anos, minha mãe manteve a promessa que me fez durante a minha infância de me enviar para o Padre Pio quando eu crescesse. Conheci o Padre Pio pela primeira vez aos 14 anos. Minha espera não foi decepcionada com a realidade que, de acordo com as histórias de minha mãe, era excepcional. Eu não conseguia entender qual era o caminho misterioso que tinha dado tal conhecimento, tal fé e tal amor à minha mãe ao instrumento de Deus, já que ele não era reconhecido como tal por todo o mundo. San Matteo della Decima está a cerca de 600 quilômetros de San Giovanni Rotondo. Minha mãe nunca teve uma entrevista com o Padre Pio. Uma única vez, em 1949, ela foi a San Giovanni Rotondo para uma breve visita. Durante minhas muitas viagens a San Giovanni Rotondo, pouquíssimas pessoas me disseram palavras tão sábias e tão prudentes quanto as de minha mãe, que sabia como me fazer conhecer e amar o Padre Pio, o profeta enviado por Deus. Foi o próprio Padre Pio que me iluminou acerca deste mistério muitos anos após este primeiro encontro com ele. Primeira viagem a San Giovanni Rotondo. Saí de Bolonha para San Giovanni Rotondo em 15 de março de 1940. Duas das minhas irmãs, Gabriela e Ana, faziam parte do grupo que acompanhava Tonino Tonelli. Chegamos no dia seguinte em San Giovanni Rotondo e nos alojamos na casa de Madame Clorinda, na Cidade Velha. Eu me achei um pouco perdido nesta aldeia ventosa, tão diferente da minha. Às 4 horas da manhã, todo o grupo foi despertado por Madame Clorinda. Era necessário caminhar cerca de 2 quilômetros para participar da missa do Padre Pio na pequena igreja do convento de Santa Maria das Graças. Eu estava muito impaciente para ver o grande e misterioso Padre Pio de perto. A figura do padre, a quem admirava tanto nas fotografias, parecia familiar. Durante a missa, o Padre Pio, que eu via pela primeira vez, chamou a minha atenção de adolescente. O seu penetrante e gentil olhar despertou um amor filial no mais profundo do meu coração. As pessoas que conheci na pensão e na igreja me descreveram o Padre Pio como alguém muito severo. Quando chegou a minha vez para a confissão, comecei a ter medo. Eu me sentia atraído pelo amor do Padre Pio, mas eu temia não merecer que ele me escutasse como um filho do Santo Irmão a quem amei de sempre. Enquanto esperava e me preparava para a confissão, na antiga sacristia do convento, o interesse pela história e pela arte começou a me distrair. Em vez de pensar e me arrepender dos meus pecados, eu procurei uma semelhança entre esta sacristia e o interior dos velhos conventos russos que eu admirava em um livro meu. De repente, eu fui convidado pelo senhor Tonelli para me aproximar do confessionário do Padre Pio. Fui tão tomado pelo desejo de me aproximar do padre que me esqueci que eu estava na frente do padre, a quem eu deveria confessar os meus pecados. O Padre Pio me fez perguntas, depois me olhou esperando a minha resposta. Todo confuso, eu lhe disse: não me lembro bem se eu cometi este pecado. Ele me respondeu com grande força: vai-te embora, vai-te. O que você espera de mim?
Prepare-se para a confissão. Eu não tenho tempo a perder. No dia seguinte, depois de uma preparação mais profunda, voltei ao confessionário. Ao contrário da minha expectativa, eu encontrei o padre com uma doçura ilimitada, o que me fez esquecer a repreensão do dia anterior. O padre Pio me diz: sim, eu aceito você como filho espiritual, e você comporte-se sempre bem. Ele não me fez nenhuma pergunta, nem sobre meus estudos, nem sobre a minha cidade de origem. Feliz por finalmente conhecer o profeta, voltei a Bolonha. Eu retomei meus estudos no Instituto Aldine Valeriani. Não gostei da minha orientação, mas eu não confiei meu sofrimento a ninguém. Eu estudava muito pouco e, no meu íntimo, eu planejava abandonar a escola. Minha vida espiritual era suficientemente cheia. Eu seguia as práticas piedosas com amor. Eu recebia frequentemente a Sagrada Comunhão, mas rezava com pouco fervor ao corpo de Cristo. Aos 11 anos, escutei de um cavalheiro que eu estimava muito. Nunca acreditei que um pedaço de pão pudesse se transformar no corpo e no sangue de Cristo durante a consagração. Eu não me dei conta, mas agora tenho certeza que essas palavras me vinham ao espírito cada vez que eu recebia o corpo de Cristo. Em 5 de maio de 1940, em Bolonha, recebi uma carta muito importante que me revelou um grande dom do Padre Pio. De San Giovanni Rotondo, ele havia lido os segredos mais íntimos do meu coração, minha intenção de desistir dos estudos e minha falta de fervor para rezar ao corpo de Cristo, coisas que só Deus sabia. Durante os 3 dias em que ficamos em San Giovanni Rotondo com Clorinda, minhas irmãs e eu conhecemos a senhorita Olímpia Cristalini, originária de Perúdia, e que era também a anfitriã da pensão. Quando partimos para Bolonha, nós deixamos o nosso endereço com a senhorita Olímpia, a quem eu ainda não havia contado nada sobre mim. Fiquei muito surpreso quando me chegou uma de suas cartas em 3 de maio de 1940, carta que eu transcrevo em suas linhas gerais. Meu bom Luigi, há muito tempo que eu queria escrever para você. Agora não posso esperar mais para lhe mostrar o desejo do Padre Pio, especialmente porque eu tenho que fazê-lo por obediência, porque, como uma filha espiritual, não posso lhe recusar nada, nem mesmo o sacrifício da morte. Alguns dias atrás, o padre me encarregou de lhe dizer, em seu nome, que ele não gostaria que Luíde de Bolonha estudasse mais, porque em suas orações ele percebe que você não está estudando, a ponto de que fracassará se eu não o avisar. Ele disse isso para mim muito gentilmente. Parecia que estas doces palavras queriam traduzir a dor que sofre seu coração porque você negligencia seus estudos. Padre Pio disse que queria que ele estudasse mais. Isso me machucou tanto que não consigo expressá-lo. No entanto, ele me falou sobre sua atitude para com a igreja, que ela era digna e que você deveria continuar nessa direção, mas que você deveria rezar para o corpo de Cristo com um pouco mais de fervor quando vier no seu coração.